Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Miguel Soares e hoje venho falar-lhe sobre as diferenças entre um detector de movimento e um detector de presença. No mercado, corre muita ideia que o detector de presença é mais sensível que o detector de movimento e por isso mais eficaz no controle da iluminação. No entanto, essa não é a diferença entre estes dois dispositivos muito similares. A diferença entre os dois vamos ver que é funcional e não de sensibilidade à detecção de movimento, e também por esse motivo tem aplicações diferentes. Iremos ainda analisar o funcionamento do controle de iluminação para um detector de presença com saídas a relés e a diferença para um detector com saída para regulação de iluminação. Quer o detector de movimento, quer o detector de presença têm dois sensores. Um de nível de intensidade luminosa, para avaliar a quantidade de luz sobre o plano de trabalho, e um sensor de movimento permite identificar a existência de pessoas na sua área de detecção. Quer o detector de movimento, quer o de presença, para ligarem a luz precisam de duas condições. A iluminação no plano de trabalho não é suficiente e existem pessoas na sua área de detecção. É no desligar que está a diferença. No caso do detector de movimento, depois das luzes terem sido ligadas, que a iluminação era insuficiente e foi detectado movimento de pessoas, as luzes só serão desligadas quando o detector deixa de detectar movimento e decorrido o tempo de espera programado. Mesmo que no decorrer do dia passe a haver luz natural suficiente para permitir desligar as luzes, enquanto for detectado movimento, estas irão permanecer ligadas. Isto ocorre porque o detector de movimento, depois de ligar as luzes, não volta a avaliar a quantidade de iluminação na sala até desligar novamente as luzes. Já o detector de presença, mesmo depois de ligar as luzes, continua sempre a avaliar a quantidade de iluminação na sala e se perceber que desligando as luzes os níveis de luminosidade na sala são assegurados, ainda que continue a detectar movimento na sua zona de cobertura, irá desligar as luzes para reduzir o consumo de energia. Neste gráfico, podemos compreender melhor o funcionamento de um detector de presença, primeiro com saídas a relés. Num primeiro momento, o nível de iluminação na sala é insuficiente, pois tem apenas a contribuição da luz natural, linha verde, que está abaixo do valor requerido de 500 lux, o valor objetivo a vermelho. Quando é detectado movimento no segundo momento, o detector de presença vai ligar as luzes e, ao fazê-lo, vai registar a quantidade de iluminação que as luzes acrescentaram à sala. À medida que o dia vai crescendo, a contribuição da luz natural vai aumentando dentro da sala. Mas só no momento 4 é que o detector percebe que, desligando as luzes, linha roxa, os níveis mínimos de iluminação para a sala podem ser assegurados somente pela luz natural. Por esse motivo, mesmo continuando a detectar pessoas na sala, vai desligar as luzes para reduzir o consumo de energia. Num detector com saída regulada, como por exemplo detectores DIN de 1 a 10 volts, DALI ou KPMX, a intensidade da luz artificial é regulada com base num processo PID, de forma a assegurar um nível de iluminação na sala próximo do valor objetivo, os 500 lux, por exemplo. Da mesma forma que num detector a relés, quando a iluminação puder ser assegurada exclusivamente pela luz natural, irá desligar por completo a luz artificial. Como é óbvio, estes detectores não só permitem economizar muito mais energia que um detector com saída a relés, mas irão também prolongar o tempo de vida útil das luminárias, reduzindo substancialmente o custo da exploração dos edifícios. É devido a esta diferença funcional que devemos escolher detectores de movimento para instalar em locais de passagem, onde as pessoas não permanecem por muito tempo ou não existe luz natural, como por exemplo corredores, hall, instalações sanitárias, etc. E usamos detectores de presença em locais onde as pessoas irão permanecer por longos períodos e existe luz natural, como por exemplo escritórios, gabinetes, salas de reuniões. Os detectores de movimento são efetivamente mais económicos que os detectores de presença, mas por uma questão funcional e não de sensibilidade à detecção de movimento. No entanto, os detectores de presença economizam mais energia e, por isso, no curto e médio prazo,
acabam por ser muito mais económicos na sua função. Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Miguel Soares e hoje venho falar-lhe sobre o funcionamento da tecnologia PIR na detecção de movimento para controle de iluminação e na habilitação dos sistemas de climatização. Utilizados há mais de 30 anos, os detectores de movimento com tecnologia PIR têm vantagens comprovadas no controle de iluminação com vista à redução do consumo de energia e também cada vez mais utilizada no controle dos sistemas de AVAC, contribuindo ainda mais para a redução dos consumos nos edifícios. Para podermos utilizar esta tecnologia de forma eficaz, é necessário compreender como funciona para podermos fazer a correta instalação dos detectores. Iremos também perceber quais os fatores de distúrbio que podem ocorrer na detecção de movimentos, para podermos projetar a sua instalação adequadamente e corrigir problemas quando estes ocorrem. A detecção de movimentos, baseada na tecnologia PIR, tira partido da emissão de radiação de infravermelhos emitida por todos os seres vivos. Ao utilizarmos uma câmara de infravermelhos, podemos observar que as pessoas, face ao resto do ambiente, emitem mais radiação, uma vez que a sua temperatura é mais elevada. Essa medição de infravermelhos pode ser realizada por um sensor piroelétrico, mas para isso é necessário que essa radiação seja dirigida de forma adequada para o sensor. Utiliza-se para isso uma lente de Fresnel, que cria pequenas zonas de análise, como se podem observar na representação esquemática, e que se percebem nas lentes dos detectores pelos pequenos pontos esbranquiçados. Quando uma pessoa se move e cruza diferentes zonas de análise, vai provocar flutuações nas leituras de infravermelhos e, consequentemente, uma variação no sinal elétrico do sensor que, quando ocorrem num curto espaço de tempo, são interpretadas como movimento. Facilmente se percebe que a eficaz medição da radiação depende da lente e do sensor piroelétrico. Uma vez que num detector de movimento ou de presença a detecção é radial, facilmente se percebe que quanto mais próxima a pessoa estiver do detector, mais facilmente os seus movimentos serão detectados, e quanto mais distante estiver, mais difícil será detectar os movimentos. Nos detectores da BEG são definidas 3 áreas de sensibilidade em função da capacidade de detectar movimento. Na zona 1, onde as pessoas estão mais distantes do detector, para que este seja detectado movimento, as pessoas têm que se deslocar transversalmente ao detector de forma a cruzarem várias zonas de análise, uma vez que estas estão mais distantes umas das outras. Na zona 2, ainda é necessário que a pessoa se esteja a deslocar, mas uma vez que já está suficientemente próximo do detector, mesmo estando a dirigir-se de frente para este, irá necessariamente cruzar diferentes zonas de análise e sendo por isso detectado o movimento. Na zona 3, como as pessoas estão muito próximas do detector, mesmo em atividade sentada, os pequenos movimentos que realizam com os braços e com o resto do corpo são suficientes para cruzar várias zonas de análise e por isso ser detectado o movimento. Facilmente se compreende que estas áreas de detecção são tanto maiores quanto mais alta for a instalação do detector, mas como é óbvio têm limites que devem ser observados nas fichas de características dos detectores. Para melhor compreender de que forma utilizamos estas zonas de detecção, vamos ver alguns exemplos. A zona 3, detecção de pequenos movimentos, é fácil de entender que deverá cobrir todos os locais de trabalho sentados com esta zona. Na BEG podemos realizar este estudo para si de forma a otimizar a utilização dos detectores. Para explicar a utilização das zonas 2 e 3, que já implicam movimentos de deslocação franca das pessoas, vamos usar o exemplo de um corredor de hotel. Para detectar o movimento das pessoas quando saem dos quartos, uma vez que este movimento é realizado transversalmente ao detector, podemos utilizar a zona 1, linha roxa, para detectar o movimento das pessoas, não sendo necessário cobrir todo o corredor, mas apenas as vias de acesso. Não esquecendo que os detectores têm sempre uma temporização, tempo de acendimento, em que as luzes se mantêm acesas após a detecção do movimento. Mas quando a pessoa entra no corredor de topo, o movimento que esta realiza é em direção ao detector, e por isso temos que garantir que o detector está localizado de forma
Aqui a zona de detecção de movimentos em direção ao detector, curva azul, cobre a entrada do corredor. Mas isto pode provocar um problema, porque a circulação de pessoas transversalmente ao corredor no hall de acesso, sem intenção de entrada no corredor, irá provocar o acendimento indesejado das luzes. Para resolver este problema, idealmente devemos colocar o detector na entrada do corredor, com uma máscara que só lhe permite detectar movimento na direção do corredor. Desta forma, o detector só irá detectar movimento quando a pessoa efetivamente entra no corredor. Como se deve compreender, a detecção de infravermelho está diretamente ligada à variação de temperatura. Por esse motivo, por vezes a corrente de ar provocada pelos sistemas de climatização, o movimento de plantas ou mesmo a passagem de animais de estimação podem provocar o acendimento inadequado das luzes. Barreiras como armários, divisórias ou outras podem impedir a detecção de movimentos, reduzindo assim a eficácia dos detectores, obrigando a correções a posterior. No exterior, árvores, postes ou outros objetos podem ser barreiras naturais à detecção de movimentos. Por outro lado, se estes se mexerem com o vento, podem provocar acendimentos inadequados. Sempre que possível, devemos ter em atenção estes fatores de distúrbio, mas caso contrário, na instalação, algumas das situações podem ser corrigidas por alteração do posicionamento dos detectores ou mesmo pela correção de parâmetros nos mesmos. O meu nome é Miguel Soares, sou diretor técnico da BEG Portugal. Caso tenha algumas dúvidas ou questões, pode deixar nos comentários que responderei assim que possível ou entrar em contacto comigo por qualquer um dos meios indicados. Até ao próximo vídeo, conto consigo. Não deixe de seguir a BEG para saber das nossas novidades. Até breve.